Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Câmeras de segurança flagram assalto em mercado de Gravataí. Os responsáveis, 3 menores de idade que entraram armados para roubar. Identificado o passageiro de aplicativo executado nesta quinta-feira na zona norte de Porto Alegre. 13 anos depois do maior crime ambiental do Rio Grande do Sul, a mortandade de 96 toneladas de peixe no Rio dos Sinos, finalmente o responsável é preso. Nossos repórteres mostram o que mudou na fiscalização e como está a preservação de um dos principais mananciais de água do estado. Parques nacionais da Serra Gaúcha serão concedidos à iniciativa privada. Editais serão lançados no segundo semestre. Mistério. Odair e Renato fecham os treinos antes do clássico. Débora de Oliveira fala sobre o primeiro Grenal da decisão do Gauchão, domingo no Beira-Rio. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Foi preso esta semana um empresário condenado pelo maior crime ambiental do Rio Grande do Sul. Ele foi responsável pela morte de 96 toneladas de peixe no Rio dos Sinos. Isso lá no ano de 2006, um prejuízo incalculável para a natureza e para todos nós, né? De lá para cá, o que mudou na fiscalização e preservação daquele rio? Confira a reportagem. As águas escuras denunciam. O Rio dos Sinos pede socorro. Verdadeiras ilhas de lixo a cada curva. Fomos até a foz do Arroio Portão, que desemboca nos Sinos. Local que marcou a maior tragédia ambiental do estado. Em 2006, foram contabilizadas 96 toneladas de peixes mortos. Os animais morreram pelo descarte criminoso de produtos tóxicos, como mercúrio, cromo e benzeno. 13 anos depois, Luiz Rupental, diretor técnico da Utresa, foi preso. Condenado a 30 anos de prisão, na primeira instância, a defesa recorreu e a pena foi reduzida para 7 anos. Ele estava foragido desde 2017. Aquela sensação de que nada poderia acontecer, de que nada me atinge, isso cai por terra com esse episódio. A mortandade de peixes ocorreu na época da Piracema. Centenas de cardumes de 17 espécies diferentes não resistiram ao descarte tóxico. A tragédia exigiu avanços na legislação ambiental e a criação de setores específicos para investigar e combater os crimes. De acordo com um especialista que atuou por 4 anos na recuperação do rio, os avanços nas leis e conscientização de agentes públicos foram importantes, mas ainda há muito o que fazer. A nascente do Rio dos Sinos fica escondida nos morros cobertos pela Mata Atlântica, no município de Caraá, no litoral norte. Uma área que ainda permanece preservada. Mas basta se aproximar aqui da região metropolitana para o cenário mudar de forma drástica. As águas recebem esgoto sem tratamento de praticamente todas as 32 cidades que fazem parte da chamada Bacia dos Sinos. Eu sou um biólogo esperançoso. Eu acho que nós podemos, enquanto sociedade, devolver a vida para esse rio tão importante que nos liga, que nos une, né? Que mantém as comunidades da bacia hidrográfica do Rio dos Sinos funcionando. Tomara mesmo que a gente consiga devolver vida ao Rio dos Sinos. Agora, olha só, né? 30 anos de condenação, rever para 7, foragido. Vai ficar quanto tempo na cadeia, rapaz? Sabe? Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Foragiu, voltou, fica um tempinho e vai cair fora de novo, rapaz. Tem que rever a lei brasileira, não adianta. Luciane Coleman tem informações na redação a respeito sobre um assalto ao mercado hoje em Gravataí. A suspeita é de que todos os 3 são menores e estavam armados. Lu, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Pois é, 3 meninos jovens, a gente não sabe exatamente a idade, eles entraram no estabelecimento por volta das 10h30 da manhã e aí anunciaram ao assalto. E olha só, como a gente vê nas imagens, enquanto um dos jovens ameaça os funcionários do local com uma arma, os outros 2
roubam o dinheiro dos caixas e também maços de cigarro. Eles fazem a limpa, estão armados. Ao todo, eles levaram R$ 1.700. Um dos jovens, Felipe, já foi identificado pela polícia. Ele tem 17 anos e possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, por assalto, né? Assalto a estabelecimentos comerciais. Os outros ainda não foram identificados, mas a suspeita é que também sejam menores de idade. E se você, como eu, se irrita cada vez que a gente põe assalto de menores e aí tem que borrar o rosto deles, porque a lei brasileira manda isso, eu fico indignado. Sabe por quê? Porque esses bandidos podem estar nesse momento passando ao lado de pessoas de bem na rua, em qualquer lugar, e também não serem identificados esses outros. Né? Então é o seguinte, ó, a gente está à mercê do crime. E não venham me dizer que essas figuras aí, com todo o respeito que se deve ter numa hora como essa, são menores indefesos. Não, né? A sociedade teme eles. E se eles forem presos, logo, logo também vão estar soltos. Olha, maior idade penal é algo que tem que ser revisto, ou no mínimo debatido fortemente no Brasil. Um motociclista morre em acidente de trânsito na região noroeste do estado. O condutor do carro, um jovem de 20 anos, que aí, Lu, não possui habilitação. Um dia é um bêbado dirigindo, que já teve a carteira caçada. Outro dia é um sujeito que pega um motociclista aí que estava trafegando com 20 anos sem habilitação. Ei, Brasil velho, hein? Pois é, Felipe. Olha, infelizmente, né, mais uma tragédia, né? Mais uma família que perde uma vida. O motociclista, ele estava ultrapassando esse carro que fazia uma conversão à esquerda, ou seja, o carro estava convertendo à esquerda, o motociclista estava tentando ultrapassar, e aí a gente vê bem direitinho nas imagens o momento em que ele é atingido. Esse acidente, né, ele aconteceu hoje pela manhã na Avenida das Palmeiras, lá em Panambi. Arlindo Kenzie, de 58 anos, foi identificado, né, era um motociclista, ele foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A polícia agora, Felipe, investiga o caso, já abriu inquérito de homicídio culposo contra o jovem motorista que estava sem habilitação, mas não fugiu, ele prestou socorro e também vai analisar as causas, né, porque na verdade ali a gente tinha uma linha contínua, né, ou seja, o carro não poderia estar fazendo aquela conversão e nem a moto poderia estar ultrapassando ali naquele trecho. Então agora a polícia rodoviária vai fazer toda a investigação para apurar as circunstâncias desse acidente, né, que acabou aí com uma vítima. A Lu hoje está conosco. Ontem ela estava ao vivo no local, né, onde hoje foi identificado o homem executado dentro de um carro de transporte de aplicativo aqui em Porto Alegre. A vítima foi identificada como José Ademir de Oliveira Peixoto, de 53 anos. Ele estava dentro deste carro branco. Neste momento, a caminhonete fecha a passagem e desce 2 homens. Eles disparam diversas vezes contra o passageiro sentado no banco do carona. O motorista desce do carro e o veículo que estava atrás dá ré. Um dos bandidos volta ao local do crime a pé e foge. Detalhe: os criminosos fizeram tudo sem esconder o rosto. O motorista que se encontrava ao seu lado sequer foi ferido, apenas se abaixou e não conseguiu visualizar características ou qualquer outros detalhes que pudessem nos auxiliar naquele momento. A perícia identificou 8 disparos, 3 atingiram José. A delegada busca descobrir a motivação do crime, já que a vítima possuía antecedentes criminais. No que se refere a roubo de cargas, mas é muito prematuro afirmar que esses fatos se relacionem com a sua execução. A polícia ainda acredita que um terceiro comparsa participou dirigindo a caminhonete. A precisão da ação da bandidagem, nesse caso, realmente tem que ser bem investigada a causa desse crime na Zona Norte de Porto Alegre. O ministro do Meio Ambiente e o governador do estado estiveram visitando algumas cidades da Serra Gaúcha nos últimos 2 dias. O objetivo? Debater a concessão de parques nacionais como Itaimbezinho e Fortaleza para a iniciativa privada.
O Parque Nacional dos Aparados da Serra, onde fica o Cânion Itaimbezinho, o Parque Nacional da Serra Geral, onde fica o Cânion Fortaleza, e as Florestas Nacionais de Canela e São Francisco de Paula devem ser administradas pela iniciativa privada. O modelo de concessão foi discutido na noite desta quinta-feira em uma reunião entre o governador do estado, o ministro do Meio Ambiente, parlamentares e empresários em Cambará do Sul. O objetivo do ministério é que os futuros operadores assumam a manutenção da infraestrutura, ampliando a visitação e o potencial turístico dessas áreas. Atualmente, os aparados da Serra recebem 250 mil visitantes por ano. A expectativa é aumentar para 1 milhão. Vai criar muito emprego, vai criar desenvolvimento e muitas oportunidades, muitas novidades nesses parques que têm essa grandeza natural e também ajudará a conservar o meio ambiente. É o desenvolvimento, é o recurso, é o reinvestimento que faz com que haja uma preservação adequada do meio ambiente. O governo do estado ficará responsável por garantir a melhoria da infraestrutura de acesso aos parques. O Ministério do Meio Ambiente ele tem a responsabilidade de identificar a solução para o parque. O parque sendo alavancada, a condição de maior exploração turística dele, esse fluxo justifica aportes de recursos e também, quem sabe, parcerias com o setor privado que possam viabilizar esses investimentos na infraestrutura rodoviária. As concessões ainda não têm data para serem lançadas. Impressionante esse número. São apenas 250 mil pessoas ano nesses parques. É o segundo maior cânion do mundo. Milhares de brasileiros vão visitar o Grand Canyon nos Estados Unidos e não conhecem as maravilhas que nós temos na Serra Gaúcha. Picasso dizia que sempre que a sorte o encontrava trabalhando. Eu posso dizer a mesma coisa, as adaptações existem várias, porque afinal de contas, ao longo da minha carreira, eu encontrei mestres que se transformaram em amigos. E hoje, 12 de abril de 2019, eu tenho ao lado uma figura que todo mundo sabe que eu sou fã e que está completando 50 anos de carreira. E, para minha sorte, nós vamos comemorar juntos aqui no segunda edição. Parabéns pelo cinquentenário de jornalismo. Muito obrigado. Parabéns mesmo. Eu posso dizer o mesmo, que uma das grandes figuras que eu encontrei nessa trajetória foi realmente estar aqui do meu lado. Aqui. E estamos juntos mais uma vez, isso é muito bom. Deixa eu dizer outra coisa. Hemingway já escreveu que Paris é uma festa, mas a vida desse homem também é uma festa, rapaz. Para quem não sabe, começou na Folha da Tarde, passou por vários outros veículos, foi editor, eu ia dizer quase diretor de direção, mas não, foi editor-chefe da Playboy, correspondente de Fórmula 1 e viu grandes acontecimentos quando correspondente na Europa. É verdade, é verdade. Permita-me, Felipe, uma reminiscência pessoal. Como disse o Felipe, na data de hoje, 12 de abril de 1969, há 50 anos atrás, com 19 anos de idade, eu iniciava a minha carreira jornalística na redação da antiga Folha da Tarde de Porto Alegre. Num tempo de muitos jornais, a Folha era um dos mais importantes. Eram tempos difíceis. Naquela época existia a censura e os jornalistas não podiam trabalhar livremente, bem ao contrário do que ocorre hoje. Tive a sorte de atuar como correspondente na Europa. Em Paris, fiz a cobertura da Conferência de Paz que encerrou a Guerra do Vietnã. Em Roma, a volta do ex-ditador Perón à Argentina e o terrorismo das Brigadas Vermelhas. Trabalhando como correspondente em Portugal, na França e na Itália, aprendi quase tudo o que sei. Inclusive a cozinhar, Felipe. A cozinhar. A necessidade fez isso. A necessidade me fez aprender a cozinhar. Nos textos que eu escrevia, procurava repetir a simplicidade e o sabor dos meus pratos. Simplicidade e sabor, uma fórmula que uso até hoje. Prova disso, as receitas de amanhã no Anônimos Gourmet.
churrasco na pressão e Chico balanceado. Querido, parabéns. Uma honra estar contigo aqui no SBT, tu sabe disso. Para todos nós da redação, sabe? A gente aprende contigo a cada vez que tu vem aqui, né? E tuas histórias, as tuas reminiscências são nossas. Tá na hora de fazer aquela biografia, tá certo? Então tu vai ser o meu biógrafo. Vou ser teu biógrafo. Parabéns, parabéns Tá bom. mesmo. Ser biógrafo do Pinheirinho. Ô, Lu, não é fácil, hein? Não é fácil, e é tempo, hein? Meio século. Esse é daqueles que a gente diz assim, tem mais história que o Walt Disney, É sabe? verdade. Lu, a previsão do tempo. Bom, Felipe, no fim de semana a gente deve ter sol em grande parte do estado, mas claro que sempre tem alguma exceção. Então vamos dar uma olhadinha aí nos mapas. A Serra e o Litoral Norte são as únicas regiões em que o sábado vai ter muitas nuvens e aí chance de garoa e chuvisqueiro. No restante, sol e mais sol. Lá em Santa Maria, em Pelotas, a máxima é de 24 graus. Aqui em Porto Alegre, previsão de sol e nuvens neste sábado, máxima de 29 graus. No domingo, aí sim, o tempo fica firme, né, em todas as regiões. O calor pode chegar a 31 graus aqui na capital. Já entre segunda e terça, aí a gente tem alguma possibilidade aí de retorno de instabilidade e chuva para o estado. Felipe. Obrigado, Lu. Daqui a pouco, as informações do Grenal de domingo. Inter e Grêmio voltam a disputar uma final de gauchão. Débora de Oliveira comenta. E ainda, ingressos. Quer ir de graça no show de Sidney Magal? A gente volta em instantes. É dela, Débora de Oliveira, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Oi, gente. E Libertadores o quê, rapaz? Todo mundo quer saber o seguinte, gauchão. Faltam 2 peleias, Felipe. 2 peleias pro baile da bola que mobiliza todo o nosso estado terminar. E só tem uma chance de um ser campeão, né? Na verdade, 2 chances. A primeira dela no próximo domingo e a definitiva na quarta-feira que vem na Arena. E eu quero te dizer, ó, que tá todo mundo escondendo o jogo, viu? Odair fechando o treino, parte de Grenal. Renato fechando o treino, os 2 zagueiros não treinaram nessa sexta-feira, o Kahneman e o Jeromel fora. Renato teve uma conversa com o time principal, com o Tardelli entre os jogadores, né? Ele estava naquela dúvida entre o Alisson e o Tardelli, mas foi o Tardelli que foi para essa conversa. E aí a especulação começa, né? O Luan segue fora dos trabalhos, continua treinando em separado, ou seja, com chances remotas de ser uma surpresa no clássico de domingo. E o Inter, a gente já sabe, né? Vem embalado, tem Paulo Guerreiro aí nesse grande retorno, nesse momento, correspondendo. 2 jogos, 3 gols. E pode ser uma grande oportunidade dele cada vez mais conquistar o torcedor colorado, principalmente contra o maior rival. A grande dúvida colorada é Rodrigo Dourado, se vai pro jogo ou não. Como o Odair fecha o treino, a gente não sabe o que pode acontecer. Ele, na entrevista coletiva, tá só na esperança do primeiro título da carreira dele como, né, técnico do Internacional e não revela time e continua escondendo o jogo. Mas a gente sabe que esse primeiro encontro já ganhou um ingrediente importante, que é a confiança das 2 equipes, né? Como diria Lauro Quadros, ele que é o... A gangorra tá equilibrada, tá equilibrada, porque os 2 times estão em alta, venceram nessa semana. E você disse que Libertadores que nada, a Libertadores foi fundamental para esquentar essa final. Isso sim, né? Com o perdão da rima. Bom, Débora, tudo o que acontecer domingo, 4 da tarde no Beira-Rio, segunda você mostra aqui no SBT Esporte. Todos os detalhes, no campo, na zona mista e na arquibancada com os nossos torcedores símbolos. Eu falo em nome de Rede H Farma de Farmácias que cuida com o coração. Tchau. Bom jogo. E antes de encerrar, a gente tem uma excelente notícia para um casal fã do Sidney Magal. Amanhã tem show dele no Auditório Araújo Viana, às 9h30 da noite, imperdível. Quem quiser um par de ingressos para esse super show, 50 anos da carreira do Magal,
Ligue agora para 3230-5244. O Magal se tornou o ícone mais cool da música brasileira. Ele é popular, ele é carismático, ele é performático, ele é versátil, ele é uma grande figura. E ele é bem-vindo em qualquer plateia. Ele cativa, né? Uma grande figura mesmo. Um bailarino de primeira. 50 anos de carreira, uma trajetória admirável. Corre, liga para ganhar 3230-5244. Muito obrigado a você pela sua audiência. E mais essa semana a gente volta segunda-feira. Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite a todos. Tchau.